Bom, galera, tô aqui de volta. Vou resolver com vocês aqui um exercício que trata de frequência absoluta e frequência relativa, galera. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Frequência absoluta, galera, é quantas vezes determinado número aparece. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa tabela o número de plantas. Quantas vezes esse número de plantas aparece? 10 vezes, porque a gente tem 10 clientes que tem esse mesmo número, correto? Se a gente pegar aqui o número de plantas 2, quantos clientes tem, né? 12 clientes. Esse número que aparece aqui, ó, repetidamente, né, é a frequência absoluta, certo? É quantas vezes aquele número apareceu. Uma frequência relativa, galera, é o percentual da frequência absoluta, certo? Então eu tenho que pegar a frequência absoluta e dividir pelo total, correto? Então, por exemplo, a frequência absoluta aqui do número de plantas 1 é 10. Então eu tenho que pegar o 10 e dividir por total, que é 64, correto? Então se a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar num determinado número que a gente tem que multiplicar por 100. Então a gente vai ter que fazer aqui, ó, 10, certo? Dividido por 64. 10 não dá para dividir por 64, então a gente coloca um zero e um zero aqui. A gente sabe que 64 vezes 1 vai chegar perto do 100. Então a gente coloca o 1 aqui e o 64 aqui. Se a gente fizer essa conta de menos, eu vou emprestar aqui do 1, ele vai ficar 0. Eu vou emprestar desse 0 aqui, vai ficar 9 e aqui 10, né? 4 para chegar no 10 dá 6 e 9 menos 6 dá 3, 36. Correto? Se eu colocar mais um 0 aqui, porque 36 não dá para dividir, eu tenho que pensar 64 vezes qual o número que vai dar esse valor aqui. Se a gente fosse pensar corretamente, né, na tabuada aí do 6, por exemplo, a gente poderia falar que era o número 6, mas o número 6 vai passar. Então a gente pega o número 5, né? Se a gente fazer aqui, ó, 5 vezes 64, a gente vai chegar a 5 vezes 4 vai dar 20, e 5 vezes 6 vai dar 30, certo? Mais 2 aqui, 32. E se a gente somar 64, ele ia passar. Então a gente coloca o 15 aqui. E depois, galera, como deu 0,15, eu tenho que fazer esse valor vezes 100 para achar uma porcentagem, certo? Multiplicar por 100 é andar com a vírgula duas casas. Por quê? Porque tem dois zeros aqui, né, do 100. Então ele vai andar daqui para cá e depois daqui para cá. A gente vai ficar com o valor de 15%, galera. E a gente vai fazer isso para todos os valores aqui da tabela. O próximo seria o valor 12, né? Então a gente teria que fazer 12 dividido por 64. Sempre a frequência absoluta dividido pela frequência relativa. Essa é a diferença das duas. Fechou? Tamo junto.